Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, vamos apresentar a curva torque-velocidade do motor de indução trifásico. Bora para a aula? Para a compreensão desta aula, é importante revermos dois vídeos. O primeiro vídeo em que eu falo dos princípios de funcionamento do motor de indução, e lá apresentamos duas equações muito importantes, que é a equação do escorregamento da máquina e a equação da frequência elétrica do rotor em função do escorregamento e da frequência elétrica do estator. Um outro vídeo muito importante de revermos é o vídeo em que eu trato sobre os dois campos magnéticos girantes do motor de indução. E naquele vídeo chegamos na equação de torque da máquina. Equação que relaciona o campo do rotor da máquina com o campo magnético girante. Na aula de hoje, vamos acrescentar mais uma variável a estes conceitos. Vamos acrescentar a reatância indutiva do rotor da máquina e como essa reatância vai interferir no comportamento do torque da máquina. E entendendo o comportamento do torque da máquina em função da sua velocidade, é o que vamos caracterizar o motor como sendo um motor de alto torque de partida ou um motor de alto rendimento. Para isso, vamos rever o perfil frontal da máquina. Neste perfil frontal aqui, estamos destacando o motor de indução com rotor gaiola. Todos os conceitos aqui apresentados valem também para o motor com rotor bobinado. Para fazermos uma análise bem criteriosa, eu vou supor a retirada do anel de curto-circuito dos enrolamentos do rotor da máquina. Destaco que, para o rotor de gaiola, isso não é possível, a máquina já é construída desta forma. Porém, aqui é apenas uma suposição para podermos fazer a nossa análise criteriosa da curva torque-velocidade. Para o rotor bobinado, bastaria nós deixarmos os bornes de acesso do rotor em aberto. Vamos então retirar o anel de curto-circuito do enrolamento do rotor da máquina. Podemos fazer uma comparação com um transformador. O estator é o primário e o rotor seria o secundário. A diferença essencial aqui é que temos o entreferro. No estator, vamos aplicar correntes trifásicas e equilibradas. As correntes trifásicas e equilibradas vão produzir o campo magnético girante, com velocidade ns constante 120F sobre P, onde F é a frequência elétrica da rede e P o número de polos. O que define o número de polos das máquinas trifásicas são exatamente as disposições dos enrolamentos, tanto do estator quanto do rotor, como já vimos em vídeos anteriores. Neste perfil frontal, trata-se de uma máquina que vai produzir dois polos magnéticos. Vou supor que o campo BS está na seguinte posição, girando com velocidade ns. Vou pegar este condutor como referência. Sabemos que tensão induzida é dada por VBL, condutor em movimento na presença do campo. Essa equação passa uma informação muito importante. É o condutor em movimento na presença do campo. Da regra da mão direita, conseguimos tirar a polaridade da tensão induzida no condutor. Vamos pegar este condutor como referência. O importante é o condutor em movimento na presença do campo. Se o campo está no sentido anti-horário, é como se o condutor estivesse com velocidade no sentido
horário. Então, o dedo médio vai ficar para cima e o dedão saindo da tela. Vai ser o polo positivo. No condutor de baixo seria o polo negativo. Para cada um destes condutores, conseguimos encontrar as suas polaridades, utilizando da mesma regra. Ficaria assim. Observe, da forma com que escolhemos o posicionamento do campo girante, ele atravessa o condutor exatamente fazendo 90 graus com a velocidade tangencial deste condutor. Então, este produto vetorial é seno de 90, vai ser o valor máximo. Neste momento destacado do campo, a tensão induzida no rotor da máquina, ela é máxima. Vou destacar aqui linha de tensão máxima. A nossa referência para todas as nossas análises mais à frente será sempre os valores em módulo do campo máximo, os valores em módulo da tensão máxima e, quando for o caso, da corrente máxima. Desta forma, observe que o motor funciona exatamente como um transformador. Agora, vamos fechar o circuito do rotor da máquina. Vamos acrescentar aqui o anel de curto-circuito. Observe que, assim que fechamos o anel de curto-circuito, vão circular correntes. As correntes saem do polo positivo e entram no polo negativo. Então, vou destacar aqui. Mas aqui tem um detalhe muito importante. O rotor da máquina, ele tem uma característica indutiva. Ele é um enrolamento. Então, a corrente que circula no rotor da máquina, em cada um dos condutores, tem que estar atrasada da tensão. Então, se aqui é a linha de tensão máxima para este condutor, vamos traçar uma linha de corrente máxima do rotor da máquina, atrasada da tensão. Veja então, θr é o ângulo de atraso da linha que circula no rotor da máquina em relação à tensão induzida no rotor da máquina. E aí, como vimos na aula anterior, esta corrente circulando pelo rotor da máquina, ela produz um campo. O sentido do campo vem da regra da mão direita. Então veja, é como se a corrente estivesse nesta posição. Vou destacar aqui no rotor da máquina. É como se a corrente estivesse saindo desta posição do rotor da máquina. E da regra da mão direita, esta corrente vai produzir o campo do rotor da máquina. Vamos destacá-lo aqui. Este, então, seria o campo do rotor da máquina. O ângulo entre a linha de corrente e o campo é de 90 graus. Agora veja, temos esta situação inicial aqui na máquina. Então, aplicamos correntes trifásicas equilibradas, produz o campo magnético girante BS, que vai induzir nos condutores do rotor tensões, que por sua vez vão induzir correntes, mas devido à característica indutiva das bobinas do rotor da máquina, esta corrente deve estar atrasada em relação à tensão. A partir de agora, vamos destacar alguns pontos e vamos levantar o que ocorre com o torque desta máquina. Vamos supor a máquina na partida, exatamente nesta situação. Na partida, supondo um instante de tempo t igual a t0, a gente tem o seguinte: o rotor está parado, então a velocidade Nm do rotor é 0. Da equação de escorregamento, o S é 1. O S está no seu ponto máximo. Temos uma primeira situação. Frequência elétrica do rotor é S
da frequência elétrica do estator. Como essa é igual a 1, a frequência elétrica do rotor vai ser igual à frequência elétrica do estator. Neste momento, exatamente na partida, o rotor ainda está parado. Então, a frequência elétrica induzida pelo campo girante vai ter que ser igual exatamente à frequência elétrica do estator da máquina. E aí temos um detalhe bem interessante. A reatância do rotor é função da frequência elétrica do rotor. Na partida, esta frequência é igual à frequência elétrica do estator da máquina. Então, na partida, eu vou ter uma reatância do rotor no seu valor máximo, o que vai levar um atraso da corrente θr para o seu valor máximo. Podemos destacar ainda, veja, na partida, como o rotor está ainda parado, a variação de fluxo do ponto de vista do rotor é máxima. Então, a corrente elétrica induzida no rotor da máquina é máxima. Vamos destacar aqui. A corrente do rotor é máxima e, lembrando, por reflexão, assim como ocorre num transformador, a corrente elétrica do estator também vai ter que ser máxima. Por consequência, os módulos do campo do rotor e do campo girante serão máximos. Então, qual é a situação de foto aqui, na partida da máquina? Temos módulos das correntes nos seus valores máximos. Destaquei aqui a linha de corrente máxima, atrasada de θr, em que está no seu valor máximo. A linha de tensão está no valor máximo, porque o campo está cortando diretamente o condutor do rotor da máquina. O módulo do BS está no seu valor máximo e o módulo do BR está no seu valor máximo. Isso no momento da partida. Como fica, então, a equação do torque? Veja, torque é K, que multiplica o módulo do campo do rotor, vezes o módulo do campo do estator e o ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? 90 mais θr. Então, na partida, temos esta situação momentânea. Vamos destacar aqui esse instante de tempo no gráfico torque vezes velocidade. Vamos entender os eixos da curva torque-velocidade desta máquina. No eixo Y, vamos deixar o torque em valor percentual, porque podemos generalizar para várias máquinas. No eixo X, vamos colocar a rotação em função da rotação síncrona da máquina. Então, na partida, o motor parte com velocidade 0% da velocidade síncrona. Até que, no caso ideal, o rotor poderia alcançar a velocidade síncrona. Então, seria 100% da velocidade síncrona. Uma outra forma de representar esta curva é em função do escorregamento. Na partida, o escorregamento é 1, escorregamento máximo, rotor parado. Quando alcança a velocidade síncrona, escorregamento 0. Estamos aqui no instante T0, como destacado anteriormente. Neste instante, vimos que temos um torque em um determinado valor. Vamos colocá-lo neste ponto. A partir daqui, veja, a máquina está na partida, NM0, surgiu o torque. No que surge o torque, eu tenho os dois campos. Surgiu o torque, a máquina começa a acelerar. E aí, quando a máquina começa a acelerar, o rotor começa a girar, a velocidade relativa entre o campo girante e o condutor do rotor da máquina diminui. O escorregamento começa a diminuir. Então, vamos olhar uma situação no momento da aceleração do rotor da máquina. Vamos destacar aqui.
Na aceleração em T entre a partida e um determinado T1, temos que o rotor está aumentando a velocidade, então o escorregamento só está diminuindo. E aí, o que está ocorrendo aqui na máquina? A velocidade relativa do condutor em relação ao campo girante diminui. Então, temos que a frequência elétrica do rotor está diminuindo. Por consequência, XR também está diminuindo, porque ele é função da frequência. E o que ele leva junto? O θr também está diminuindo. Se a frequência está diminuindo, o que também leva junto? A variação do fluxo, do ponto de vista do rotor. E aí, então, a corrente no condutor do rotor também está diminuindo. Por reflexão, se o módulo da corrente diminui, então o módulo do campo diminui. Antes de falarmos do torque, vamos destacar estas variáveis no nosso perfil frontal. O módulo do campo girante, menor do que o anterior. NS não se altera. O campo girante é produzido pelas correntes que circulam no estator da máquina. A frequência elétrica do estator não altera, então NS não altera. Por que alterou o módulo? Porque a corrente do rotor diminuiu. O BS ele vai induzir no condutor do rotor da máquina a tensão ER, cujo máximo é nesta linha. Aí é importante destacar, o θr ele diminuiu, então a corrente está menos atrasada em relação à tensão. Vamos destacar aqui. θr menor do que o anterior. Da regra da mão direita, esta corrente vai induzir o campo do rotor da máquina. O módulo dela é menor do que o anterior, então o módulo do rotor também menor. O ângulo entre a corrente e o BR é 90 graus. Essa é a configuração do perfil frontal da máquina quando ela está acelerando até um determinado tempo T1. Mas vamos olhar aqui o que ocorre com a equação do torque da máquina. Temos que destacar aqui duas questões. Veja um detalhe aqui. BR e BS estão diminuindo, então eles jogam o torque para baixo. Vou representar aqui. Estão jogando o valor do torque para baixo. O ângulo θr também está diminuindo. Porém, veja, como o θr está diminuindo, ele está aproximando de zero. Se esse θr está chegando, caminhando para zero, o seno de 90 mais θr está aumentando. Então, esta parte da equação está aumentando o torque da máquina. E aí temos uma parte diminuindo o torque, outra parte aumentando o torque. Na maioria dos motores, no valor médio dos motores, esta parte da equação tem uma influência maior do que esta parte da equação. Então, o lado de cá, o torque aumenta mais do que diminui. Então, veja, a máquina partiu e eu tenho um torque que está, enquanto a máquina acelera, aumentando. Até um instante T1 que destaquei aqui. Vamos olhar isso lá no nosso gráfico. Observe, temos então a seguinte situação. Um torque inicial de partida. A máquina vai aumentando a velocidade do rotor e o seu torque induzido vai aumentando, porque a máquina tem aquele efeito indutivo. Na partida, a reatância indutiva é muito elevada. Quando o motor vai acelerando, ele vai perdendo o efeito indutivo. A corrente do rotor vai se aproximando em fase da tensão induzida do rotor da máquina, até um instante T1. Veja, a partir desse instante, em torno ali
de 80% ou pouco mais da velocidade síncrona, a frequência elétrica induzida no rotor começa a ficar muito baixa. E aí, o que vai ocorrer na máquina? Vamos analisar agora entre T1 e T2. Ainda na aceleração entre T1 e T2, o rotor continua aumentando a sua velocidade. O S continua diminuindo. Mas aí ele começa a ficar muito pequeno. Então, o que acontece? A frequência elétrica do rotor começa a ficar muito pequena. Menor, por exemplo, do que 15, do que 14, 13 Hz, por exemplo. O que vai jogar para baixo também o XR. E aí, um detalhe muito interessante. O XR muito pequeno, o motor está perdendo a sua característica indutiva. E aí, a corrente do rotor está ficando em fase com a tensão induzida. Então, o θ vai se aproximando muito de 0 graus. E todas as outras variáveis continuam diminuindo. Como ficaria aqui no perfil frontal da máquina? O BR ele já vai ficar pequeno, o módulo do BS pequeno, então vamos representá-lo aqui. Novamente, a velocidade do campo girante não altera. Só destacar, linha de ER máximo, neste momento, o módulo da tensão está diminuindo também, mas neste momento, no momento da foto, a linha de ER máximo é exatamente nesta posição. Agora temos que o θ é aproximadamente zero. Vamos colocar aqui a linha de corrente. De novo, a linha de IR máximo neste momento da foto, ela também diminuiu. Veja, o ângulo ficou bem menor. O que essa linha traz? O campo do rotor da máquina, que também tem o seu módulo diminuído. O ângulo entre o BR e o IR continua 90 graus. E agora, vamos destacar o que ocorre com o torque na máquina neste momento. Veja, estes valores de módulo estão diminuindo. Joga o torque para baixo. Porém, o θ ele é aproximadamente 0 graus. Então, o seno de 90 ele fica aproximadamente igual a 1. E essa parte aqui vira constante. Aí que está o detalhe. A partir de um determinado tempo T2, no momento da aceleração, o torque da máquina começa a diminuir. E este valor passa a ser praticamente constante. Então, o torque vai diminuindo. Vamos verificar isso lá no gráfico. Na partida, o efeito indutivo do rotor é muito elevado. E aí a máquina foi perdendo o seu efeito indutivo e o torque só foi aumentando. Com o rotor chegando próximo da velocidade síncrona, este efeito indutivo do rotor da máquina praticamente desaparece. E aí o torque volta a cair. Supondo, por exemplo, um caso ideal, o que ocorreria? Vamos destacar na figura aqui. Veja o que ocorreria. Num caso ideal, NM alcançaria NS. E aí o escorregamento seria zero. Qual a frequência elétrica do rotor? Se NM é igual a NS, então a frequência elétrica do rotor é zero. Qual que é a reatância do rotor? Se eu não tenho frequência, não tenho reatância. Qual que é a corrente do rotor? Não tem fluxo variável do ponto de vista do rotor, já que ele está girando junto com o campo girante. Então é zero. O mesmo vai equivaler ao campo do rotor. Destaco aqui que
A corrente do estator ela é diferente de zero, porque é ela que cria a magnetização e que cria o campo girante. Ela pode ser menor do que a nominal, mas é diferente de zero, assim como o módulo do campo do girante da máquina. Quanto vai valer o torque? Para o caso ideal para máquinas sem perdas, torque zero, aceleração zero, velocidade constante. E aí, como ficaria o perfil desta máquina nessa situação? Nessa situação, não temos nem tensão induzida no rotor da máquina. Tensão induzida vai ser zero, não tem o fluxo variável. Então, vamos ter o campo girante e Nm igual a Ns, o rotor girando livremente. Isso no caso ideal, porque a máquina não tem nem perdas rotacionais. Na prática, isso nunca é possível. Então, na prática, um modelo desta máquina seria parecido com esta figura, quando ela estiver operando em vazio. Tenho corrente quase em fase com a tensão induzida, tem o campo do rotor com módulo pequeno, o módulo do BS também pequeno. Seria o caso de uma máquina em vazio, por exemplo. Agora, vamos destacar alguns pontos interessantes desta curva. Primeiro, vamos colocar alguns valores percentuais típicos de torque desta máquina. Veja, este ponto é o torque de partida. Do ponto T0 até o ponto T2 é a aceleração da máquina. 100% seria o torque nominal da máquina. Vamos representá-lo aqui. Então veja, qual que é a região de operação da máquina? É entre o torque nominal até a máquina operando em vazio. Você vai colocando carga na máquina, o rotor diminui a velocidade, coloca mais carga, diminui mais, coloca mais, diminui mais, até o torque nominal. Se continuar colocando carga no eixo da máquina, o torque, veja, continua aumentando, porém aumenta a corrente que circula lá no estator da máquina, e aí pode queimar a máquina. Esta é a curva torque-velocidade desta máquina, mas temos que destacar outros pontos muito importantes aqui. Vamos supor que a máquina não tivesse o efeito indutivo do rotor da máquina. Caso ela não tivesse aquele efeito indutivo, caso a reatância fosse sempre zero, qual seria o comportamento desse torque? Ele partiria de um torque máximo direto para o torque zero. Então teríamos o seguinte gráfico, caso pudéssemos desprezar a reatância indutiva do rotor da máquina. Veja, o que fez o torque aumentar durante a aceleração foi a característica indutiva do rotor da máquina. A partir do momento que ele perdeu aquela característica indutiva, porque a frequência se aproximou de zero, o torque decaiu. Então, se não tivesse aquele efeito indutivo, o torque teria esse comportamento da curva laranja. Isso é uma vantagem? Sim, seria uma vantagem. Por quê? Veja, eu teria um torque imenso na máquina e ele ia diminuindo em função da carga na máquina. Mas aí conseguimos alterar alguma coisa na máquina para que possamos ter um torque de partida mais elevado? Conseguimos. Veja, se a resistência do rotor da máquina, do rotor, for mais elevado, a máquina tem menos característica indutiva, mesmo na partida. Quanto maior a resistência do rotor da máquina, menor vai ser a característica indutiva. Mais rapidamente na aceleração, a máquina supera essa característica indutiva. Então eu trago essa curva em vermelho para a esquerda, se a resistência do rotor da máquina for elevada.
Vamos colocar um exemplo aqui. Veja o que temos aqui. R3 maior do que R2, maior do que R1. Então, se conseguíssemos controlar a resistência do rotor da máquina, veja o que a gente altera. Eu altero o torque de partida, olha os pontos. Eu consigo alterar o torque de partida e veja, suponha aqui a carga de 100%. Veja que quanto mais eu aumento a resistência do rotor da máquina, mais a curva se desloca para a esquerda. Ou seja, se eu olhar no eixo X, a velocidade diminui. Então, se eu controlar a resistência do rotor da máquina, eu controlo a velocidade e o torque de partida. Veja que isso é uma característica do motor de indução bobinado. No motor de indução bobinado, temos acesso ao rotor da máquina e nele colocamos o reostato trifásico. Aumentamos a sua resistência e diminuímos a sua resistência. Alteramos o torque de partida ou a velocidade da máquina. Mas aí podemos observar um detalhe. Se eu aumentar a resistência da máquina, eu aumento o torque de partida. Porém, eu diminuo o rendimento, porque eu tenho mais perdas ômicas. A corrente que vai circular no rotor da máquina fica maior. Se eu diminuo a resistência, eu diminuo o torque de partida, mas eu aumento o rendimento da máquina. Vamos destacar isso aqui. Então, se a resistência do rotor for elevada, a gente vai ter um torque de partida elevado e um rendimento acaba sendo menor. Já se a resistência do rotor for menor, temos menos perdas ômicas, acaba que a máquina tem um rendimento maior e um torque de partida menor. Ainda destacando esse RR menor sobre o rendimento maior, vemos o seguinte também. Veja, a linha em vermelho. A região de operação da máquina é essa região aqui. Nessa região aqui, o efeito indutivo é praticamente zero. Então a gente pode enxergar também o rendimento da seguinte forma. Quase toda a potência, quase todo VA entregue no rotor da máquina é transformado em watts. Ou seja, eu aumento o meu rendimento da máquina quando ela opera nessa região, próxima a 100% da velocidade síncrona. Para finalizar, entendemos o comportamento aqui desta operação com a máquina com rotor bobinado. Agora, e a máquina com rotor em gaiola? Nós não controlamos a resistência da máquina, ela é construída, já vem pronta. Aí é o que temos de categoria dos motores. No nosso caso, vou representar aqui de acordo com a norma brasileira. Então, de acordo com a BNT 17094, com atualização em 2018, para o motor de gaiola a gente tem as categorias. A N seria a categoria normal da maioria dos motores. A D seria uma categoria para motores de alto torque de partida. Observe, quando traçamos aqui 100% do torque, veja, o escorregamento da categoria D é maior do que o escorregamento da categoria N e H. Acaba sendo que é uma máquina que tem um menor rendimento. Essa foi a aula de hoje, onde levantamos a curva torque-velocidade do motor de indução. Até uma próxima aula e bons estudos!